Queridos, Missiologia, unidade 2, por favor. Uma perspectiva prática de missões. Hoje uma aula, irmãos, um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados e de forma proposital, porque vocês vão perceber que o estudo dessa aula é um estudo mais tópico. O que é isso? Nós vamos falar de pontos muito específicos e práticos que aqueles que recebem ou vão receber uma chamada missionária, uma chamada específica para o trabalho de evangelização e de ganhar almas, precisam desenvolver diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade, diante das pessoas que serão alvo desse trabalho missionário. Então, qual é a minha proposta na aula de hoje para vocês? Nós vamos colocar aqui na lousa aquilo que juntos nós vamos entender e destacar como qualidades específicas, diretas e extremamente necessárias na vida dos missionários. O primeiro capítulo vai falar da chamada do missionário, e nós já aprendemos que todos nós temos chamados, sim ou não? Sim. O chamado universal, nós aprendemos na aula passada, o chamado que todos os crentes têm, qual que é, irmãos? Qual é? O chamado que toda a humanidade tem. O chamado anunciar o Evangelho para todos os crentes, sim ou não? Agora, existe o chamado coletivo universal, que é o chamado da salvação. Deus chama a todos para crer em Cristo. Nessa questão do chamado individualizado, chamado específico de cada ser humano, nós precisamos entender que o cristão precisa ter uma consciência. Precisa ter uma o que, irmãos? Uma consciência de que ele é um missionário. Indistintamente. Ah, irmão, eu não fui chamado para ir à África, para ir a outro continente. Calma aí, a gente já vai chegar aí. Todo cristão precisa ter a consciência de que é responsabilidade nossa falar de Jesus para as pessoas. Agora, essa consciência missionária, nós temos 3 reações a isso, ou 3 reações a esta proposta. A primeira reação que qualquer cristão pode ter diante dessa responsabilidade é fugir. Então, muitos cristãos, o que é que eles fazem diante da responsabilidade de pregar o Evangelho, irmãos? Eles fogem. Então, olha, eu sou salvo, Jesus me salvou, me alcançou, mas eu não vou falar de Jesus para ninguém. É uma fuga. Pode isso, gente? Não pode, mas acontece. A outra reação é observar. Quem é o cristão que observa a necessidade de evangelizar? É aquele que olha para o mundo, diz: nossa, quanta gente tem, quantas pessoas sem Jesus, olha, o mundo está um caos, indo de mal a... Aí você olha e então, irmão, e aí? E aí que é assim mesmo, né? E esse cristão não toma posição de fazer absolutamente nada para tentar melhorar isso, para alcançar
alcançar alguém, para evangelizar alguém. Ele só está observando. O terceiro tipo de reação, irmãos, que é o que nós devemos ter, é agir. É imprimir uma ação diante da situação que o mundo está vivendo. Então, olha, tem milhares de pessoas, milhões de pessoas sem Jesus. O que é que nós vamos fazer? Nós precisamos agir. Agora, só vai agir quem realmente compreendeu e se conscientizou da necessidade de pregar o Evangelho, sim ou não? Agora, existem algumas coisas que eu, como cristão, preciso entender, que vão mover o meu coração, vão mover o Micael para agir em favor de quem não é salvo. E a primeira coisa é gratidão a Deus. Irmãos, quem não consegue ser grato pela salvação que recebeu de Jesus, não vai compartilhar o Evangelho com ninguém. Não vai. É por isso que o cristão ele precisa compreender o tamanho, a grandeza do milagre que é a salvação. Porque quando ele entende, ele é grato a Deus, sim ou não? Sim. E quando o cristão ele é grato a Deus, ele vai se esforçar para compartilhar esta bênção da salvação com as outras pessoas. Tem aqui uma história muito interessante, muito legal aqui no livro, que fala de um missionário que foi trabalhar entre índios. Ele aprende a língua dos índios, prega o Evangelho ali. Agora tem um problema. A historinha aqui conta que o filho do cacique foi até o missionário e deu-lhe uma bofetada na cara, bateu no missionário, e o missionário sem entender, né, irmãos? E o que é que o filho do cacique disse? Que eles deveriam ter chego ali para pregar o Evangelho 5 anos atrás, porque o pai dele havia morrido sem conhecer uma bênção tão maravilhosa que era a mensagem da salvação de Cristo Jesus. O missionário não tem culpa de que o pai dele morreu há 5 anos, mas qual que é a moral da história aqui? Que esse moço compreendeu a grandeza da bênção que é a salvação. E quando as pessoas compreendem a maravilhosa graça de Jesus, elas ficam assim, perplexas e pensando: nossa, eu podia ter conhecido Jesus antes, eu podia ter conhecido Jesus e falado de Jesus para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô, para minha avó, para os meus parentes. Então, queridos irmãos, a gratidão a Deus é a primeira ação que move o cristão a pregar o Evangelho. A segunda característica que nos move é o senso de responsabilidade. E a gente falou bastante sobre isso na aula passada. O ID não é uma opção. O ID é o que, gente? Uma ordem, uma obrigação, uma necessidade. Ah, Jesus, eu quero te servir e morar no céu, mas não vou abraçar essa proposta aí não. Não dá, irmãos. É uma responsabilidade da igreja. Eu sei que aqui é uma aula de teologia, não é um culto, mas um testemunho breve que aconteceu comigo nesse curso aqui. Quando eu comecei, eu sempre falava assim, às vezes a pessoa perguntava, falava que estava cursando teologia,
Aí eu falava dessa maneira, assim, para eles não verem de um modo negativo, tipo assim, ó, você está fazendo teologia porque você quer subir de cargo na igreja, você é diácono, está pensando em ser evangelista, presbítero. Eu falo, não, estou fazendo teologia para mim ter conhecimento para mim. Mas eu falei tanto isso para os outros, que o Espírito Santo falou para mim, falou assim, então para que você está pedindo conhecimento? Para deixar ocultado dentro de você. Só assim. E aí foi quando o pastor Antônio me chamou com uma oportunidade, eu ia abrir a boca para falar não, o Espírito Santo falou não. Falou assim, vai, toma uma oportunidade e fala o que tem que falar. Mas o Espírito Santo me repreendeu, porque eu falava isso para os outros. Que eu estava cursando teologia para mim ter conhecimento para mim, que não era para os outros. E aí eu fui cobrado. E aí o senhor pensava que era só para edificação própria, quando na verdade isso vai ser usado para alcançar, para abençoar mais pessoas. Que estavam eles na ignorância que não era. Exatamente. Irmãos, Paulo teve uma compreensão tão clara disso, é um texto para missões que eu amo muito, que é a carta aos Romanos, capítulo 1. Eu quero até ler para vocês, dos versículos 14 ao 16, ele diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Quem são os bárbaros no contexto do Novo Testamento? Todo mundo que não era grego. Todo mundo que não era grego era chamado de bárbaro. Então Paulo diz: eu sou devedor a gregos e a bárbaros, sábios e ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que está em Roma. Detalhe: Nero tinha acabado de assumir o poder, estava crucificando crentes até falar chega. Roma estava tomada de crentes mortos. E Paulo diz: eu quero pregar em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu e também do grego. Qual é a ideia que o apóstolo Paulo está dando aqui? Que o crente, ele faz missões, ele quer pregar o Evangelho, porque ele tem uma dívida. Quem aqui gosta de dívida, diga amém. Ninguém gosta de dever, irmãos. Tanto é que a Bíblia diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Por quê? Por mais que a gente ame, a gente ainda está devendo amor. Porque nós devemos amar como Deus amou, e ninguém vai dar conta dessa missão tão grandiosa. Então nós sempre vamos estar em dívida de amor uns para com os outros. Agora, Paulo está dizendo aqui em Romanos 14 que ele tem consciência que ele tem uma dívida para com todos os seres humanos. E quando nós entendemos que nós tínhamos uma dívida impagável, diante de quem? Nós tínhamos uma dívida impagável com Cristo, com Deus, e Cristo pagou a nossa. Irmão, quando eu entendo que Cristo pagou a minha dívida, que era impagável, eu consigo absorver o que Paulo está dizendo. Olha, a minha dívida era impagável e foi paga. Então eu tenho uma dívida de gratidão a Deus, porque Cristo pagou a minha. Como é então que a gente vai tentar? Ninguém vai conseguir pagar, né? Ninguém vai dar conta de pagar essa dívida a Deus, a Cristo, por tamanha bênção que Ele fez por nós. Mas o que é o mínimo que nós podemos fazer diante dessa dívida? Pregar o Evangelho. É o mínimo, irmãos, o mínimo do mínimo que nós podemos fazer. Então, se nós temos essa consciência de que Cristo pagou a nossa dívida impagável e agora nós temos uma dívida de gratidão a Ele, nós vamos falar de Jesus para as pessoas. Outra coisa que deve nos mover: a demonstração de amor de Jesus por nós, pela humanidade, e a demonstração de amor ao próximo. Porque a gente sempre diz que o maior mandamento é o quê?
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. E aí Jesus estreitou esse mandamento dizendo que nós temos que amar o próximo assim como ele nos amou. Coisa difícil. Agora, eu amo o meu próximo. Legal. Que jeito? De que forma? Como é que nós amamos ou vamos demonstrar que amamos o nosso próximo, irmãos? Eu sempre tive vontade de visitar essa cadeira. Será que eu falo? Sempre tive isso na cabeça. Eu faço aula de biologia para poder visitar essa cadeira. Eu tenho a minha irmã, a Nininha, vocês conhecem? Ela já foi missionária. Não sei. Na Amazônia. Ela fala assim: Tia, você tá louca, tira essa ideia da tua cabeça. Olha só, irmãos, é uma área que precisa muito da obra missionária, precisa muito. E aí hoje, por exemplo, os presídios femininos, fica mais fácil das irmãs e das mulheres entrarem. Dificilmente o presídio feminino vai permitir que um pastor entre lá. Agora, o que é interessante, Valdineia, nessa área, além do curso teológico, para o seu preparo bíblico, o seu preparo missionário, é legal aí uma capelania. O curso de capelania é um curso voltado para a área de assistência social. E aí uma capelania interdenominacional, de preferência uma capelania que não seja evangélica, capelania de igreja, uma capelania geral. Por quê? Porque existem presídios que não aceitam mais a carteirinha do pastor, do missionário, da missionária, aceitam o capelão ou a capelã. E aí você entra, conquista a confiança e devagar vai pregando o evangelho. Depois eu vou passar para vocês algumas opções. Existem alguns cursos de capelania muito bons e que vale a pena para quem quer fazer obra social, trabalho missionário nessa área, vale a pena fazer. Eu fiz, está com 1 ano e meio mais ou menos, acredito, 2 anos no máximo, e é excelente, é muito bom, vale a pena fazer. Para quem tem essa vontade de atuar em obras sociais, vai chegar uma hora que sem a carteirinha de capelão e capelã, não vai entrar mais. Presídio, orfanato, trabalhos em escolas, então já está sendo exigido, muito legal e vale a pena conhecer. Depois vou mandar para vocês lá no grupo lá. Então, irmãos, essas características, elas vão nos mover a fazer missões de forma mais natural, de forma mais corriqueira no nosso dia a dia. Fica claro isso? Amém? Agora, a unidade 2 avança aí, trazendo para nós uma necessidade que nós precisamos ter, assim, bem prática, bem no campo prático, chamada, e eu trabalhei isso com vocês na homilética, chamada de convicção. Gente, o que é convicção, pessoal? É a ação de estar convicto. Estar convicto é ter certeza. O que a gente tem certeza? Que missões se faz de quantas formas? Todo mundo já ouviu isso aqui, amém? Quais são as 3 formas de fazer missões? Orando, contribuindo e jejum aí vai entrar junto com a oração. Agora, gente, qual que é o problema dessa tríade missionária? Olha só. Quem aqui tem convicção que vai ter que ir para a África?
convicção que tem que contribuir na obra? Quem tem convicção que tem que orar pela obra? Então olha só, no quesito orar, no quesito contribuir, as convicções são mais fáceis. Agora, no quesito ir, é que o negócio aperta. Agora, quer ver por quê? Nós desenvolvemos a seguinte ideia: ou ir, ou orar, ou ir, ou contribuir, ou orar, ou contribuir, e assim por diante. Então, olha só, a gente pensa que é assim, sempre no ou. O que é o ou? É outra opção. Eu vou para a aula ou eu não vou. Missões não tem ou. Missões não existe ou. Missões é e. Ah, irmão Micael, eu vou atender o chamado de Deus, eu vou fazer missões em algum lugar, então eu não tenho que orar, e eu também não tenho que contribuir com outro missionário, nada disso. Por mais que você foi enviado para um trabalho missionário, você tem que continuar contribuindo, se você puder, com outros missionários e orando por outros missionários. Se você ora, você também tem que contribuir e também tem que ir. Talvez nós não vamos para outro país, mas dentro do nosso contexto, nós temos que ir. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, na igreja local em que congregamos, nós temos a responsabilidade de ir também. Porque, irmãos, a gente reduziu missões à oração e contribuição. E hoje 99% dos crentes dizem assim: não, eu faço missão só de joelhos, ou só com o bolso. Beleza, meu irmão, Jesus não te mandou, não te disse para você ir para outro país, para outra cultura, para outro continente, mas Ele não disse para você deixar de pregar na sua cidade, no seu bairro, no seu trabalho. Pastor Marcos Vinícius do dia pregou uma mensagem em Macedônia e ele citou algo muito lindo. Ele falou que a contribuição, a nossa contribuição não terceiriza a nossa tarefa de fazer. Perfeito, perfeito. E muitas vezes, Júnior, a gente pensa isso. Olha, eu estou, é claro, irmãos, que no quesito, olha só, no quesito oração, Deus sabe, você ora é para Deus, não tem que orar para ninguém ficar sabendo que você orou pelos missionários. No quesito contribuição, quanto você deu, Deus sabe quanto você pode dar, quanto você não pode dar, Deus sabe. No quesito ir, Deus sabe se a tua chamada e a minha é para outro país, para outra nação, para outro continente. Agora, uma coisa não anula a responsabilidade da outra. E nós temos isso em Atos dos Apóstolos. A igreja em Antioquia era uma das igrejas que mais contribuíam financeiramente para missões. Eles não deixaram de enviar missionários e não deixaram de orar pelos missionários. Fica claro isso, amém? Então nós temos que ter convicção das três formas de fazer missões. As três formas nós temos que estar convictos que Deus nos chamou para realizar, para atuar. Agora, irmão Micael, e em um chamado específico? Aí sim, o chamado de ir, irmãos, é o único chamado específico, é o único chamado específico e é o único chamado que necessita de confirmação.
necessita do quê? E a gente já vai falar um pouco sobre isso. Então, para mim, para você, sermos enviados para um lugar específico, para fazer a obra de Deus uma obra específica, aí sim, necessita de um chamado direto de Deus para mim ou para você, e necessita de uma confirmação, ou algumas confirmações que já a gente já vai conversar. Agora, nesse chamado específico, gente, também existe variedade. Até fica aqui como uma opção de saudação para você dar no culto de missões. Em Marcos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus passou e achou quem primeiro? Pedro e o seu irmão André. Jesus olhou para eles e disse assim: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. E indo adiante, achou Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disse: vinde após mim. E aí, João? Para Pedro e André: vinde após mim, vocês serão pescadores de homens. Para Tiago e João, somente: vinde após mim. Missões diferentes, chamadas diferentes. Missões, chamados, propósitos diferentes. Marcos 1. Depois, em Atos dos Apóstolos, a gente vê João se tornando um pastor de igreja, Tiago se tornando um pastor de igreja, André, a Bíblia não fala, mas Pedro não é pastor de igreja nenhuma. Pedro era pregador. Então, irmãos, até nos chamados específicos, missionários, existe uma variedade. Às vezes, Deus vai queimar o coração da irmã Laudineia, não é para fazer cruzada, culto ao ar livre, não é para visitar escolas, orfanatos, creches, não. Mas o coração vai queimar para evangelizar mulheres em presídios. Enquanto o outro está evangelizando em escolas, outro está nos presídios masculinos, outro está na rua fazendo culto ao ar livre, outro está plantando igreja lá nas tribos indígenas. Nós temos que ter essa consciência. Às vezes a gente acompanha um missionário, o trabalho de um missionário, de uma família missionária, em um lugar específico, e fala assim: ele podia estar fazendo isso, ele podia estar fazendo aquilo, ele podia estar fazendo aquilo outro. Ei, querido, calma. Deus plantou ele ali para fazer aquela obra. Talvez a hora que aquele serviço terminar, ele volte para a sua base, Deus mande outro missionário para fazer outra obra, para trabalhar em outro aspecto, em outra área. Porque nos chamados específicos de envio missionário, existe uma variedade. Nós vemos isso de forma muito clara. A unidade 5, a gente não vai nem entrar, porque é bem gordinha, são nomes famosos de pessoas que fizeram missões. Depois vocês leiam em casa, que é muito legal. Irmãos, teve missionário que nunca pregou na aldeia que foi. Bom, Micael, para que ele foi lá então? Sabe para quê? Para estudar a língua e traduzir a Bíblia. Você acha que é pouco? É pouco? As Bíblias em português, as mais famosas, é de João Ferreira de Almeida. Eu nunca ouvi falar de uma mensagem que João Ferreira de Almeida pregou, nem sei se ele pregava. Já li sobre ele nos livros de história, nem fala se ele pregava. Mas aqui, eu consigo ler em português porque ele traduziu. E depois de muitos anos, outros tradutores também. Irmãos, quando a Bíblia não existia na língua portuguesa e esse camarada fez esse empreendimento, foi um trabalho missionário, sim ou não? Porque milhares de pessoas tiveram
que eu comentei aqui na aula passada, não era um famoso pregador, não era um famoso pastor de igreja, mas foi um missionário. Um escândalo de amor pelas almas ele tinha. Tanto é que fundou essa instituição maravilhosa aí, que ganha milhares de almas para Cristo todos os dias. Então, são chamados específicos de uma variedade de áreas que pode atuar no trabalho missionário. Agora vamos seguir. O real significado da vocação dos missionários. Primeira coisa, gente, se Deus nos chamar para um trabalho específico, nós temos que entender que não é para projeção de ninguém. Tem gente que fala, eu quero ser missionário, porque missionário fica famoso. Então vai lá, tira foto, coloca na rede social e tal, e o nome fica conhecido. Isso pode acontecer com alguém? Até pode acontecer. Mas se a pessoa quiser entrar numa obra missionária para isso, ela vai se dar muito mal. Se essa for a intenção do coração, não vai dar certo. Outra coisa, chamado missionário não é oportunidade para ficar rico. Até porque quem é missionário de verdade, irmãos, costuma doar quase tudo do que chega nas mãos dele. Eu não sei se vocês já presenciaram isso, mas eu já vi em cultos o pastor, o líder, as pessoas do departamento de missões, às vezes levantam uma oferta missionária e tem que falar para o missionário: isso aqui é teu, é para o Senhor gastar com a tua família, não é para os irmãos, não é para a igreja. Por quê? Porque a base sabe que se não fizer esse alerta, o missionário vai chegar lá com 100 não, talvez vai dar 90 para a igreja, para a obra ali, e ficar só com 10 anos. Porque o coração do missionário é assim, irmãos. E uma vez lá no culto de missões, lá no Corinto, veio um missionário que ele ficou no Amazonas. E aí ele falou que o salário dele não dava. E aí eu acho que ele colocou essa questão para a igreja que enviava as ofertas para ele, dizendo. E aí mandou os irmãos para ele ver, né, como que estava lá. Certo. A hora que chegaram na casa dele, o que tinha de criança e irmão comendo e bebendo, ele falou: por isso que o teu salário não dá. Ele dividia com todos iam para a casa dele para comer, para... Os missionários de verdade, irmãos, esse é o relato de 90%. Hoje eu não sei onde ele está, mas ele teve uma oportunidade, ele veio pregar o ano passado, lá no Corinto. Isso acontece com 90% deles. Outra coisa, enfrentar o campo missionário, na obra específica que Deus direcionar a mim ou a você, gente, é mais para ser servo do que para ser servido. Geralmente quem mais é servo no trabalho missionário é quem? O missionário. Imagine você, a gente vai lá para um trabalho, talvez é um trabalho que já está em andamento, que outro missionário começou, chega lá 5, 10 pessoas, tem que evangelizar, convidar, dirigir o culto, cantar, pregar, visitar, discipular, batizar os crentes, e está cheio de obreiro lá, você e o Espírito Santo. Quem é que vai se desgastar e trabalhar lá com força? O missionário. Então, irmãos, a chamada à obra missionária é uma chamada para servir. Outra coisa, alguns missionários vão ao campo imaginando que ao chegar lá vão encontrar uma igreja igual a que ele congregava. Não, vou chegar lá, vai ter músico, vou chegar lá, já vai ter as irmãs que cantam, chega lá, já vai ter um grupo de jovens, vai ter a escola bíblica, o curso teológico, o trabalho vai estar flutuando, vendo em pouco, e eu só vou continuar.
Irmão, tem lugar que graças a Deus já está assim, porque missionários abençoados ficaram anos lá, mas tem lugar que o missionário chega, é um cobertinho ali de palha, às vezes é debaixo de uma árvore, e o trabalho ainda está cru, ainda está começando. Então, quando alguém recebe uma chamada específica de Deus para um trabalho missionário, é necessário ter esse entendimento. Outra coisa, é um processo demorado. Isso aqui os livros de missões, os missionários contam. Às vezes o missionário chega em um lugar, ele vai ficar um ano para começar a fazer os cultos, para começar a desenvolver o trabalho. Então, é um processo muitas vezes demorado, exige experiência, exige familiarização ali com as pessoas, com a cultura, com o lugar. Então, nesse quesito do chamado específico para ir, é bem mais complexo, exige um preparo muito maior. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a descoberta do chamado. Isso aqui é interessante. Como é que eu vou descobrir se eu tenho um chamado, se a minha família tem um chamado assim? Como é que eu vou detectar? Primeira coisa, a chamada vem de Deus e está no âmbito espiritual. Então, irmãos, vai além de participar de uma conferência, de um grupo de missões e ficar emocionado. Se a gente perguntar depois de um culto de missões maravilhoso, depois de uma conferência missionária maravilhosa, quantos querem ir ao campo missionário? Muita gente levanta a mão, que a pessoa está impactada. Às vezes vieram vários missionários, contaram vários testemunhos, e a pessoa fala: Senhor, eu quero, Senhor, conta comigo, eu quero isso, leva a minha família, aquela emoção. Queridos, isso pode existir? Pode, mas nós precisamos entender que o chamado, ele vem de Deus. Primeira coisa, e se vem de Deus, esse chamado é no âmbito espiritual. Não é uma coisa assim que você, deixa eu pesquisar aqui lugares que eu vou para a missão. Não. O ponto de partida é algo que vem de Deus. É um desejo, é uma chama que começa a ser aquecida no nosso coração do próprio Deus. Depois, o Espírito Santo vai mover o nosso coração e vai começar a mover o coração de pessoas a fim de evidenciar que existe um chamado da parte de Deus nas nossas vidas. A obra missionária não é naquele sentido do obreiro, da família, ficar se oferecendo. Não. Vai haver um direcionamento do Espírito Santo. Nós vemos isso nas Escrituras. Outra coisa, o chamado de Deus na minha vida ou na vida de alguém, ele é precedido, ele é antecedido por sinais. Guarde isso. Deus costuma dar sinais. Por exemplo, Deus começa a aquecer o coração de alguém para ir a um lugar fazer missões. E aquele lugar, por exemplo, é um lugar de muita enfermidade. E aí aquela pessoa começa a ser usada por Deus com o quê? Curas. Deus começa a usar aquele irmão com curas. São sinais. Sinais estes que antecedem o envio do missionário.
o envio dessa pessoa, dessa família. Então nós vemos isso na Bíblia, nós vemos isso em Atos. Outra coisa, o chamado vai passar pelo crivo de outros irmãos e sobretudo da liderança da igreja. Que a liderança está ali orando, pedindo a Deus que mostre pessoas, que Deus levante pessoas para fazer missões. E aí a liderança está vendo esses sinais que Deus está operando através de mim, através de você, e começa a orar, e o Espírito Santo confirma no coração dos líderes que há um chamado missionário em nós. Bom, Micael, dá um exemplo bíblico para a gente ir para o capítulo 2. Sim, a chamada de Paulo. A Bíblia diz, irmãos, que Saulo se converte, capítulo 9 de Atos, sim ou não? Ele vai lá na sinagoga, começa a falar de Jesus, os judeus querem matá-lo, ele tem fugido. 3 anos e meio no deserto da Arábia, volta para Tarso, 11 anos em Tarso, trabalhando, fazendo tendas. O texto bíblico diz que Barnabé está lá na igreja de Antioquia, porque vão levar uma oferta missionária para os crentes da Judéia que estão passando fome. O que o Espírito Santo fala com Barnabé? Busca Saulo, coloca Saulo para te ajudar a levar essa oferta, coloca Saulo para fazer essa obra, que era uma obra muito simples, muito tranquila. Vai lá buscar Saulo. Quando Saulo aceita o convite e vai com Barnabé, o que é que o Espírito Santo está confirmando nos líderes da igreja lá em Antioquia? Que Saulo tem uma chamada missionária. Barnabé volta com Saulo para Antioquia, ficam vários dias ali, a liderança está orando e jejuando, diz o texto. O Espírito Santo vem sobre eles e diz: agora separa Saulo e Barnabé para ir para a primeira viagem missionária. Então, o Espírito Santo move essa ação de confirmação no coração dos crentes, no coração da igreja e no coração da liderança para o envio de novos missionários. Fica claro isso, irmãos? Amém? Amém? Capítulo 2, vamos lá. Vamos avançar. Vamos falar agora do perfil do missionário. O perfil. Gente, o missionário precisa ter algumas qualidades, sim ou não? Sim. Qualidades espirituais e também qualidades o quê? Humanas. Oi? Isso, vamos entrar aí, Marquinhos, calma aí. Olha só, no quesito espiritual, o que o missionário precisa ter? Convicção da chamada, sim ou não? Sim. Conhecimento da palavra, sim ou não? Sim. Ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Ser uma pessoa de caráter, bom testemunho, sim ou não? Ser alguém que tem visão do reino de Deus, sim ou não? Todas essas qualidades são qualidades espirituais. Agora, vamos falar de qualidades humanas? Ele precisa cuidar da saúde, sim ou não? Pensar em ser um bom pai, um bom esposo, um bom administrador da casa, sim ou não? Sim. Olha, Deus me fez uma chamada missionária, chega lá, eu vou ter que pregar. Precisa melhorar a comunicação, sim ou não? Sim. A facilidade de fazer novas amizades vai ser importante lá no campo missionário, sim ou não? Então, irmãos, existem
qualificações espirituais e também humanas, naturais. Nós temos um grupo de crentes que acha que para fazer missões é só orar, jejuar e ler a Bíblia. Aí quando ele chega lá no campo missionário, ele arruma aquele problema lá que eu já contei aqui para vocês, do missionário que falou para o cacique só ter uma esposa. E aqui no livro, a história está com 10 esposas, 11, e ele matou uma e matou 10 e ficou com uma. Mas essa história também é contada com um número de mulheres maior, porque nas tribos indígenas isso é normal. Ah não, irmão, para mim ser missionário é só orar, jejuar, ler a Bíblia e quando Deus enviar, acabou. Eu vou lá e faço e acabou, e o diabo sai da frente e aleluia. Vai lá, vai. Não conhece a cultura, não conhece o costume, não conhece a comida, não conhece as vestes. Aí chega lá, a região é uma região de temperaturas ou muito elevadas, muito quente, ou muito baixas, muito frio, fica doente rapidinho, liga na base missionária e fala: ó, estou morrendo de fome aqui, porque essa comida aqui, então, irmão, mas não é só orar, jejuar, ler Bíblia e deixar o Pai fazer a obra? Também existe o oposto. Olha, para fazer missões é só eu cursar teologia, vou aprender as técnicas de interpretação, as técnicas de exposição da palavra, vou conhecer as doutrinas, vou ficar bom nas escrituras, e aí eu já estou pronto para ser um missionário. Também. Então essas qualidades espirituais e humanas, naturais, elas são como um pássaro que precisa das duas asas, como um avião que precisa ali das duas asas. Fica claro isso, irmãos? Amém? Porque infelizmente muitas pessoas acham que são apenas qualidades ou espirituais ou apenas qualidades naturais. E aqui, se a gente mesclar, tem uma outra lista que eu gostei aqui do livro, que fala de maturidade, fala de alguém doutrinado nas escrituras, cheio do Espírito Santo, conhecedor e alguém que busca pelos dons espirituais, alguém que mantém um vínculo forte com a sua igreja local, alguém que gosta de pessoas. Irmãos, olha aqui, será que dá para mim ser um missionário se eu não gostar de gente? Antissocial, perfeito, Júlio. E aí, irmãos, talvez, é algo que quem tem essa personalidade muito fechada precisa tratar, ou nunca vai conseguir receber um chamado específico de Deus para a missão, para uma obra missionária específica. Tem pessoas que têm dificuldade de conversar, de estabelecer um relacionamento. Olá, tudo bem? Meu nome é Mica. Meu nome é Rafa. Tudo jóia? Legal, que bom que você está aqui. Pronto, é o primeiro contato. É um oi, tudo bem. Agora você imagina um missionário chega lá numa cidade nova e aí está lá na praça um monte de pessoas, senhores e senhorinhas de idade, né, costumam ficar em praças. Acontece muito, principalmente em aldeias, cidades pequenas, vilarejos. Aí o missionário chega, o seu Zé lá: e aí, bom dia, como é que você chama, fulano? Micael. Vai ganhar uma primeira impressão legal ali com aquele público, irmãos? De jeito nenhum. Então, nós precisamos entender que esses atributos, eles ajudam essas qualidades, eles facilitam, e eles serão potencializados, usados por Deus, para que o missionário tenha um trabalho com êxito, um trabalho abençoado, um trabalho legal.
Outro ponto que aparece aqui nas qualificações pessoais: cuidado com a saúde. Irmãos, vai adiantar Deus chamar alguém que não tem saúde para a obra missionária? Vai lá, meu filho, fazer missões lá. Primeiro mês que você estiver lá, você vai morrer. No ano passado, na IDEO lá em São Paulo, o pastor Eliseu Martins, que deu uma pregação para ele aqui nas missões. Perfeito. Ele falou que ele tinha 22 regiões para enviar missionários, e tinha aqueles que se ofereciam. Aí teve um que ele perguntou qual que era a profissão dele, o que ele fazia. Ele falou que não, só vivia da obra. Ele falou: não adianta te mandar, não vai passar fome. Né? Porque se não chega a oferta missionária até ele tem que dar um jeito. E se o cara não tem profissão, o que ele vai fazer? Um exemplo disso aí, o livro coloca para nós, e entra aqui nas qualidades espirituais e humanas. Olha só, irmãos, eu não sei nada de construção civil, nada, apesar do meu pai ser mestre de obra. Não foi uma área que eu, quando criança, gostei e quis aprender, não foi. Então não sei nada. Imagina comigo, e o livro coloca isso, achei muito legal. O meu trabalho é ali com as mãos fazer móveis de fibra. Então, se eu vou para um trabalho missionário e há essa possibilidade de ensinar isso lá, Deus pode usar isso para alcançar pessoas. Só que aí lá não tem igreja. E não tem mão de obra para construir a igreja. Mas eu posso aprender, estando ali 100% vivendo ali para o reino de Deus, eu posso me empenhar e aprender algo de construção para ajudar nesse trabalho, sim ou não? Então, muitas vezes, a profissão que alguém exerce vai ser algo usado por Deus se ele tiver um chamado específico para a obra missionária. Eu já ouvi testemunho de crentes, irmãos e irmãs crentes, que faziam determinada faculdade para trabalharem não naquela área específica, mas para irem para países onde o evangelho é proibido pregar, e através da profissão ganhar almas para Jesus. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem aqui nunca ouviu falar daquele jogador do Rivaldo, da Copa de 2002? Tem alguém que nunca ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar, sabe quem é? Magrinho lá, o Rivaldo. O Rivaldo se converteu, tem alguns anos já, cristão. O que é que eles fazem? Um projeto social muito top. Eles formam treinadores cristãos, irmãos de igreja. Ele transformam aquele irmão que gosta de esporte em um treinador e manda ele para a janela 10x40 para ensinar futebol para as crianças nos países onde é proibido pregar o evangelho. Quando está lá, esse tio da escolinha, que é um crente, começa a ensinar os valores do cristianismo para as crianças, e muitas delas e os pais delas conhecem Jesus através dessas pessoas. É um exemplo de uma profissão que está sendo utilizada para o trabalho missionário. E assim tem médicos, tem irmãos e irmãs médicos, dentistas, enfermeiros, em todas as áreas existe.
Então, muitas vezes, a profissão pode ser algo que Deus vai usar na chamada que Ele tem para as nossas vidas. Outro cuidado aqui que a unidade 2 traz para nós é o cuidado, irmãos, do equilíbrio emocional. Porque muitos missionários e famílias de missionários têm a chamada, mas não foram preparados emocionalmente, psicologicamente. Por exemplo, famílias que são extremamente apegadas, filhos, pais, são extremamente ali apegados, todos os dias juntos, um vínculo muito próximo. Se essa família vai sofrer uma ruptura para que o casal seja enviado para missões, isso abala muito emocionalmente, sim ou não? Então, o que deveria ser feito? Um afastamento progressivo. Olha, esse filho ainda mora com os pais. Não, então agora vai morar ali 6 meses separado. Depois vai se ver 2 vezes por semana. Depois vai se ver 1 vez por semana. Um preparo emocional para que quando a ruptura aconteça definitivamente, o camarada que está lá na missão não ligue para a igreja falando: ó, estou indo embora porque eu não aguento ficar longe da minha família. E aqui detalhe, irmãos, casais devem ser enviados juntos. Ô Micael, quando é que a mulher pode ir sem o marido pode ir sem a mulher? Só se for para conhecer o lugar, ver ali alguns dias, etc., e voltar para buscar a família. Caso contrário, o irmão vai fazer missões 1 ano lá na África, a mulher dele vai ficar. Isso é antibíblico. Além de não ser prudente, além de não ser algo aí legal, também é antibíblico. Para pessoas casadas, ou a chamada é para a família, ou não é para ninguém. Ou a chamada é para a esposa, esposo e filhos, ou não é para nenhum. Irmão, meu coração arde, mas a minha esposa, o coração dela nunca ardeu por missões, nem dos meus filhos. Então seja um missionário local, seja um missionário na sua cidade, onde você mora. Entra em trabalhos de culto ao ar livre, entrega de folhetos, trabalho de hospital, trabalho de rádio, trabalho de cruzado. Entra em trabalhos missionários na sua cidade. Porque não existe isso. Vou abandonar minha família para ir para a missão. Aí também não é o propósito de Deus. Amém, irmãos? Solteiros podem ir ao campo missionário? Podem, mas o cuidado e o contato com a base, com a igreja que o enviou, precisa ser maior. Porque, irmãos, há relatos de missionários e missionárias solteiros que acabaram decidindo casar-se lá no campo missionário e acabou gerando problemas desses casamentos. Bom, Micael, não pode acontecer de conhecer uma pessoa de Deus lá e se casar? Claro que pode acontecer. Mas é claro que ali dentro da cultura local deve ser respeitada, a questão, a igreja local deve ser comunicada e assim por diante. Você imagina? A igreja local envia o irmão Zezinho aqui para a missão. Chega lá, ele conhece a Mariazinha, se casa, liga lá e fala: vai ter que aumentar aí a ajuda porque eu casei. Casou com quem? Casou que jeito? O que aconteceu? Então, deve-se haver esses cuidados. Amém, irmãos? Vamos avançar. Capítulo 3, por favor. Nós vamos continuar falando disso. Essa aula de hoje, ela é diretamente ligada a esses atributos.
a esses atributos aí, a essas qualidades do missionário e da missionária. Falando sobre o preparo, no âmbito espiritual, o que o missionário precisa ter? Gente, e aí não é só o missionário, viu? É todo cristão. Vida com Deus, vida de oração, vida de consagração, meditação na palavra. Depois, maturidade. Irmãos, dá para mandar alguém para a missão com um ano de crente? Não dá. Não dá. Essa pessoa ainda está amadurecendo. Não dá. Irmão, mas o coração dele queima, ele quer ganhar algo. Exato. Traz ele para os trabalhos de missão local. Traz essa pessoa. Irmãos, ó, detalhe, viu? Para quem aqui, nós temos líderes de jovens na turma, temos irmãos que são dirigentes, apesar de não ter nenhum que é dirigente original, mas tem alguns aqui na turma e vão assistir a aula depois. Se tem uma coisa legal para fazer com um novo convertido, além de discipular ele e acompanhar ele, é envolver ele em missões. Envolver ele nesses projetos. Ó, a gente vai entregar folheto, vamos com a gente. Ó, a gente vai lá na praça fazer um louvor e convidar as pessoas que passar para o culto amanhã à noite. Muito bom envolver essas pessoas. Por quê? Porque já mostra para elas desde o começo da fé que a vida cristã não é só ir morar no céu, é ganhar almas para Jesus também. Porque esperar 5 anos com um crente novo, não, daqui 5 anos a gente envolve ele em missões, provavelmente ele vai virar um crente acomodado e nunca vai querer saber de ajudar em nada que tenha a ver com missão. Sim ou não? Sim. Então, é uma chama que nós temos que acender ali nele. E isso também é aplicado para nós com os nossos filhos. Ah, irmão, vou começar a incentivar meus filhos a falar de Jesus para as pessoas, a entregar um folheto, quando ele tiver 15 anos. Não vai fazer. Não vai adiantar. Tem que começar ali, vendo os pais desde pequeno, desde a infância. Outra coisa, cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, entenda nas duas visões, paulina e lucana, que eu já expliquei para vocês. Tanto ser cheio do Espírito Santo, de buscar os dons de Deus, as operações maravilhosas do Espírito Santo, como também ser cheio do Espírito Santo no sentido de caráter, de bom testemunho, de vida íntegra. Outra coisa, missionário precisa ser alguém que tem ousadia, intrepidez espiritual. Por que isso? Porque ele vai ter que tomar decisões e atitudes movido pela fé. Algumas atitudes do missionário são movidas quase que integralmente, irmãos, por fé. Por fé. E aqui já vale abrir um parêntese, viu? Ah, então quer dizer que o missionário vai chegar lá, vai comprar um terreno sem ter dinheiro e vai falar que Deus proverá. O missionário vai lá na casa de construção, vai comprar os tijolos e o cimento e vai falar para o dono da casa de construção que vai pagar o jeito que Deus der. Não é isso. Ser movido por fé não é ser movido pela emoção. É ser movido por aquilo que Deus falar como missionário. Fé, irmãos, não é emocionalismo. Fé é uma resposta positiva à direção que Deus está dando. Se Deus der a direção, aí o missionário tem que ser ousado e fazer. Por mais que a atitude pareça estranha, absurda, se Deus deu a direção, ele pode ter ousadia em fazer. Porque ali há um direcionamento que veio de Deus.
quem recebe uma chamada específica de Deus para a obra missionária, precisa também ter ousadia. Outra coisa, conhecimento profundo da palavra de Deus. E aqui, a gente vai entrar no detalhe. Olha, Deus me chamou, tenho convicção para fazer missões, mas eu não consigo ensinar a palavra. Eu até consigo ali trazer uma mensagem em 10 minutos, mas eu não consigo explicar a Bíblia para ninguém. Dá para ser um missionário? Dificilmente. Talvez pode até atuar como um missionário em lugar que já existe um outro missionário, mas para ser o líder daquele trabalho não vai dar. Porque se eu, que sou um missionário ali naquele lugar, não tenho capacidade de ensinar as escrituras para os novos crentes, como é que eles vão ficar firmes? Não vão, perfeito, mano. Não vão ficar firmes. Se eu não estou apto a ensinar as escrituras, as doutrinas fundamentais para aquele grupo de novos crentes, e não tem obreiros lá, quem é que vai ensiná-los? E se eles não aprenderem, não criar um alicerce, eles não vão ficar firmes. Irmãos, está cheio de trabalho missionário assim. Está cheio. O camarada vai, prega ao ar livre, ganha 100, 200, 300 crentes. Aí as pessoas começam a vir para a igreja e ele não tem pasto ali de qualidade para dar para aquelas ovelhas. Aí fica 1 ano, 2 anos, martelando, 5 anos, aí volta para a base manda outro missionário, chega lá, não tem 100 crentes, não tem 10 crentes. O irmão não falou que ganhava alma direto, fazia trabalho, evangelismo? Cadê as aulas? Talvez até ganhou, mas não tem a capacitação, a capacidade para ensiná-las, alimentá-las, para que elas fiquem firmes. Esse trabalho nas igrejas já bem estabelecidas, igrejas grandes, etc., esse trabalho as igrejas fazem através da escola bíblica dominical, dos cultos de ensino, dos cursos teológicos. No Brasil isso já é feito com excelência. Agora, pense no meio dos indígenas, mesmo dentro do Brasil, pense em um lugar em que o missionário vai chegar para implantar um trabalho. Se ele não tiver um conhecimento das escrituras, o trabalho não vai prosperar, irmãos. Não tem jeito. Outra coisa, e aqui a gente volta a falar, a disposição psicológica. Irmãos, essa questão psicológica, ela é tão séria no missionário, sabe por quê? Porque o missionário vai ter que aceitar algumas coisas do campo que ele não aceitaria em sua consciência. Vai chegar para pregar em lugares, até um irmão contou aqui numa escola dominical que a gente falava sobre missões, não sei se você lembra, mas uma missionária das Assembleias de Deus foi para uma tribo indígena e começou a falar de Jesus, etc. As pessoas não queriam ouvi-la. Por quê? Porque as índias não usavam roupas na parte de cima do corpo. Era costume naquela tribo as mulheres andarem despidas da cintura para cima, porque elas viam essa questão, a questão ali da mama, dos seios da mulher, somente relacionado à amamentação de crianças, e que é algo totalmente natural, principalmente uma cultura indígena. Aí a irmã ligou na igreja local e falou para os líderes: eu não sei o que eu faço, eu vou embora. Eles disseram: irmã, a senhora tem 2 opções, ou vir embora, ou andar como uma indígena. Psicologicamente, aquilo para uma mulher brasileira, irmãos, para uma mulher brasileira é inconcebível, concorda? É totalmente inconcebível essa ideia.
E aí ela se dispôs a abrir mão dessa cultura e andar como uma mulher indígena andava. E passou a ganhar muitas vidas, muitas mulheres indígenas para Jesus. E como tem ido, né? Eu não sabia, são 150 milhões de índios, ou seja, 5% da população mundial. 5% da mundial. São muitos. No Brasil, com a colonização e etc., acabou ficando teoricamente poucos. Mas existem ainda, irmãos, em algumas nações, muitas tribos indígenas. Muitas. Aqui no Brasil tem 200 etnias. 200 etnias. É muita gente, irmãos. Muita gente. E é uma questão que, se o psicológico não estiver legal, você já imaginou em pregar o evangelho num lugar, a família se converter, mas e a mulher dar à luz a uma criança deficiente e a família enterrar viva? E o missionário está ali, vendo uma criança morrer sufocada na terra. Irmão Micael, ele não pode correr lá e desenterrar, ele vai ser morto pelos pais. Vai demorar anos, talvez décadas, para conseguir arrancar essa cultura maligna da mente daquele povo, daquela tribo. Existe, irmãos, processos milionários da FUNAI. Quem é que já ouviu falar quem é a FUNAI? A FUNAI é um órgão que cuida aí das etnias, das tribos indígenas e etc. Eles já abriram processos milionários contra missionários e famílias de missionários, porque os missionários conseguiram ganhar quase toda a tribo para Jesus, e as tribos passaram a deixar algumas culturas dessas horríveis para implantar a cultura do reino de Deus, a cultura da palavra, e eles acusam os missionários de estarem retirando a cultura de um povo. Irmãos e irmãs nossos com processos milionários nas costas, correndo risco de ser preso, porque ganharam essas almas e pregaram o evangelho para elas. Imagina a pressão psicológica que não é isso? É por isso, irmãos, é por isso que missão é para todos. Fazer missões é para uns, é para todos, mas um chamado específico, principalmente transcultural, como a gente aprendeu lá na aula passada, para uma cultura diferente, não é para muitos não, é para poucos. Outra coisa, cuidado educacional. Irmãos, o fato do missionário ir para o campo não pode fazê-lo parar de estudar. Nós temos uma família muito querida, que é o pastor Valcrei, a missionária Márcia, a Rebeca e Isaac, que estão há anos lá no Paraguai fazendo missões, e eles continuaram estudando lá, se preparando, se formando. Por quê? Porque aquilo que eles estão aprendendo lá pode ser usado lá, e eles podem usar isso aqui o dia de amanhã, se chegar o tempo deles lá. Porque uma chamada missionária não é para sempre. Talvez Deus leva você, leva a minha família e a sua para um lugar, a gente fica lá 5, 10 anos, e a hora que a gente voltar? E aí? E aí? Inclusive as formações acadêmicas mesmo, eles conseguiram lá. Perfeito? Isso é muito importante, irmãos. Não, sou missionário, estou aqui fazendo a obra, não tenho tempo para fazer mais nada a não ser pregar. Não, o missionário não deve fazer isso. Ele deve aprender uma profissão nova. Se ele pode fazer um curso, fazer um curso. Se pode fazer uma faculdade, fazer uma faculdade. Por quê? Porque isso pode ser usado tanto lá
quando na cidade natal dele, se ele precisar voltar. Outra coisa, preparo cultural, nós já estamos comentando aqui, já falamos um pouco dessa questão da relevância da cultura. Olha isso aqui, gente, na página 86, olha esse relato. Na cultura dos esquimós, quem aqui sabe quem são os esquimós? Gente, os esquimós são aqueles que vivem nas regiões frias, congeladas do planeta. Na cultura deles, o homem casado, quando recebe um amigo na sua casa, disponibiliza a esposa para esquentar a cama do convidado. Não é que eles terão relações sexuais. É a cultura disponibilizar a esposa para aquecer o convidado. É confiança assim. É um absurdo, né, irmãos? Deus nos livre de fazer missão lá nos esquimós. É algo que para a cultura de 90% dos países é uma loucura essa cultura aqui. Mas existe. Olha outra coisa. Na Rússia, os homens beijam na boca. Deixe os russos evangelizar os russos. Exatamente. Vamos ganhar uns russos para Jesus aqui no Brasil e enviar eles para lá. Pronto. Em países africanos, é comum homens andarem de mãos dadas e a questão das mulheres não cobrirem os seios. Que graça. Dois camaradinhos andando de mão dada aqui no Brasil, irmãos, por mais que está na moda, né, no mundo aí fora, não é muito legal. Não é muito legal. Ah, mas tem muito, hein? Mas legal, mas um pouco aí. Irmãos, essas questões culturais e outras, quer ver um exemplo? Irmãos, olha só um exemplo. Se um dia você for convidado para pregar no Japão, não vá com meia furada. De jeito nenhum. Porque lá a cultura é retirar os sapatos em lugares importantes. Ficar só de meia. Então entra lá o pregador só de meia, prega sem sapato. Sem sapato. Todo lugar que chega, né? Vai numa loja, não tem. Tira o sapato. Tem que ser a meia. É a meia boa, limpinha. Não precisa ser nova, mas tem que estar limpinha. Cheirosa. Mais importante ainda. Geralmente tem um sapato lá, sabe? Grandão assim. Específico, próprio, né? Outra questão, irmãos, na preparação física, o livro coloca para nós imunização contra doenças através de vacinas. Para ir na África, por exemplo, não é nem para ser missionário, só para ir lá pregar e voltar, se não me falha a memória, são 7 ou 9 tipos de vacina que tem que tomar, senão ao chegar na imigração lá, já volta. Nem desce. Ali do aeroporto mesmo, já pega o voo de volta e vem embora. Não pode. Não pode. Outra coisa, passar por exames de saúde. Irmão, vou lá para a obra missionária, quero nem saber de saúde não. Outra coisa que o livro coloca, a prática de exercícios físicos. Quer ver um exemplo, irmãos? John Wesley. John Wesley foi um dos maiores avivalistas que Deus usou nesse planeta. Ele andava milhares de quilômetros a cavalo para pregar o Evangelho. A história conta que ele fazia todos os dias pela manhã exercícios de caminhada, de pequenas corridas, para cuidar da sua saúde cardiorrespiratória, do seu coração, dos seus pulmões.
sermões. E enquanto alguns avivalistas morreram com 30 anos, 40 anos, John Wesley foi um dos que mais viveram, dos que mais tinham saúde. Aí fica aquela questão: ah, irmão, mas Deus pode me usar muito, mesmo que eu morrer com 30 anos. Legal, Deus pode te usar aí 5 anos, mas se você se cuidasse, Ele te usaria 50. Que flecha que vai mais longe, irmãos? A que vai 5 metros ou a que vai 50? Então, é um outro aspecto que o missionário e a pessoa que vai atender o chamado de Deus precisa pensar, precisa cuidar. Outra coisa, gente, conhecer as condições de vida do lugar, higiene, dieta, alimentação, clima do local. Quer ver um exemplo? Tem irmãos que ficam facilmente doentes com temperaturas mais baixas. E eu não estou falando, irmãos, de costume, tá? Porque, por exemplo, aqui em Fernandópolis é muito calor. Nós somos acostumados com o calor. Aí fica frio, talvez você fica ali resfriadinho, mas rapidinho já fica bem. Estou falando de pessoas que ficam gravemente doentes. Só de passar um sereninho já fica gravemente doente. Aí dá para ir fazer missões em um lugar que fica a temperatura abaixo de 0? Não dá. Estava vendo aqui, né, falando assim, se a pessoa tem um problema estomacal, como que ele vai para o Chile? Para o México. É impossível. Eu não iria. É impossível. Porque a alimentação totalmente diferente. Aí vai para lá com a maior boa intenção, a maior boa vontade, pregar o evangelho, ganhar almas. 3 meses depois está com doença de estômago. Vai lá até as crianças para dormir, põe pimenta na chupeta. É terrível, né? A cultura de alimentação no México diz ser algo terrível. Então, irmãos, esses detalhes influenciam muito. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha aqui, por favor, irmãos. Deixa eu compartilhar com vocês um aprendizado do curso de capelania para a gente fechar aqui. Existe um âmbito da capelania chamado capelania empresarial, que é quando o capelão ele vai ajudar empresários, empreendedores. Irmãos, não pensem vocês que só precisam de Jesus pessoas que estão em estado de miséria, passando fome na África. Por exemplo, hoje o continente que tem menos missionários é a Europa, porque a Europa já foi um continente majoritariamente cristão e hoje a maioria é ateu. Eles precisam muito de missionários. Sabe qual que é o problema? Você envia um missionário para a África e manda R$1.000 para ele, vira 10 mil no dinheiro de lá, dá para fazer um montão de coisa. Você envia um missionário para a Europa, e enquanto a igreja manda 10 mil para ele, vira 300 euros. E com 300 euros ele não vai fazer quase nada. Por conta dessa questão financeira, as igrejas não enviam missionários para a Europa. E aí se aplica nesse contexto empresarial. Um capelão que deu aula para mim, para a turma lá, que é um expert em capelania empresarial, sabe o que ele disse? Ele disse que por muito tempo não gostava de café. Não gostava. E quando você chega numa empresa, numa entrevista de emprego assim, ou num contato pessoal ali com o chefe, etc., qual que é a primeira coisa? Vamos tomar um café? Vamos um cafezinho aí? Aí o camarada está ali como um assistente social, como um capelão, talvez como um missionário, que vai ganhar os empresários daquela cidade para Jesus. O que ele fala? Não toma café. O que esse capelão chegou a dizer? Pegue o café, pegue a xícara
com o café na mesa. Se você gosta pouco, se você quase não toma, dá ali uma picadinha ou outra entre papo que vai e papo que vem. Por quê? Porque algumas culturas, em alguns lugares, o simples fato de você não sentar à mesa junto, não comer, não beber nada, é uma falta de consideração. Indica uma falta de consideração. Quando eu fazia que senta no chão, aquele monte de comida, vem todo mundo junto com a mão lá comendo tudo. Não. É um exemplo, Jaqueline. Não, tá. Algumas culturas, até hoje, os talheres são os dedos. Mas aqui nós temos muita coisa assim, chimarrão, tereré, as pessoas compartilham a cuia lá, passa lá. Exatamente. Isso é normal, tudo isso é cultura. Entendeu? O Japão come, põe lá as carnes para tirar aquelas ligatinhas. Irmãos, olha só, são cuidados e são questões que, se o missionário não estiver ciente e disposto a se adaptar, com pouco tempo lá na missão, ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar. Oi? Não entendi, Marquinhos. Melhor enviar dinheiro para o missionário. Então, mas ainda que o missionário seja subsidiado, em alguns lugares não tem os alimentos para comprar os mesmos alimentos. Tem que comer o que é oferecido. Por exemplo, irmãos, o Brasil é um dos poucos países que a gente come arroz e feijão, almoço e janta. É um dos poucos países. É um dos poucos. Aí o irmão, não, eu vou lá para o México lá, mas se eu não comer arroz e feijão, vem embora. É melhor não ir. É melhor não ir. É por isso que existem, irmãos, existe essa questão humana, natural da obra missionária, das questões missionárias. Deve-se atentar, deve-se ter um cuidado. Olha só. Até com missões locais, esses cuidados são importantes. Quer ver um exemplo? A gente faz os trabalhos das cruzadas, que são os cultos ao ar livre, geralmente na frente da igreja, ou nas praças. Algumas cidades pequenas aqui em volta, que a equipe faz o trabalho, a igreja faz o trabalho, são predominantemente dominadas por católicos. O que a gente aconselha a turma na hora da evangelização? Passar nas casas entregando folheto e convidando para o culto à noite, para a cruzada. Se você encontrou um casal, um senhor, uma senhora de idade católica, eu sou católico, deixa o folheto ali na caixinha no portão e Deus te abençoe. Segue o curso. Porque muitos irmãos, muitos querem discutir, brigar, querem questionar, e o intuito do trabalho missionário não é esse. Existem cidades pequenas que os padres são tão simpáticos que eles oferecem ao pastor da vilinha: você não quer fazer a cruzada aqui na Praça Central? Existe. Traz o povo da igreja aqui para a praça, não tem problema, aqui é na frente da igreja católica, pode fazer na praça, e é uma maravilha, porque na praça junta muita gente. Em algumas cidades é feito assim. Agora já tem cidadezinha que o padre fala: vem com barulho de igreja aqui não vai estar tendo isso. Não, nós é os crentes, nós vai lá fazer o culto lá na rua da igreja católica, porque nós temos que ir para aí. Não, irmão, não. O trabalho missionário deve ser feito com sabedoria. Amém, irmãos? Vamos concluir, capítulo 4, para a gente fechar a aula de hoje. Os deveres e o trabalho do missionário. Irmãos, o missionário ele é enviado, ele deve ser sustentado pela igreja que o enviou, ele deve ser bem cuidado ali.
Agora, da mesma forma que ele tem os direitos, ele também tem os deveres. Não adianta alguém ter em mente que ele vai ser enviado ao campo missionário sem deveres, porque ele está indo para lá para trabalhar para o Senhor, para trabalhar na obra do reino. Então, ele deve exercer uma boa administração. Tem muitos missionários que reclamam que os recursos não são suficientes, quando na verdade a igreja local foi lá, visualizou o custo de vida, visualizou o gasto, visualizou como que dá para viver, e manda uma contribuição generosa, justa, honesta para aquele missionário, e os recursos não dão. Por quê? Em alguns casos é má administração dos recursos. Isso acontece. Agora vamos pensar uma coisa: o camarada mora na cidade dele, perto da família dele, tem o trabalho dele, ganha ali razoavelmente, ele, a esposa, ele nunca conseguiu administrar os recursos dele. Ele vai dar conta lá no campo missionário de administrar os recursos? Não vai dar conta. Não vai dar conta. Isso é importante. Olha, a igreja, vou dar um exemplo aqui, irmãos, ó. A igreja manda para aquele missionário lá o valor de R$5.000 mensal. R$5.000. Aí o missionário vai lá, ele vai tirar o dízimo dele, vai ser dizimista, R$500. Aí ele está pagando lá, por exemplo, naquela cidadezinha, R$500 de aluguel. Aí é o missionário, a esposa e 2 filhos, ele vai tirar lá R$1.000 para alimentação, por exemplo. Já foi quanto aqui? R$2.000. Aí ele fala assim: eu preciso me locomover aqui. Aí ele comprou um carro lá, parceladinho, e está pagando o carro e abastecendo, por exemplo. Não. Aí, ó, vamos falar aqui, esse custo, combustível, esse carro, água, luz, os gastos básicos aí, mais aqui, R$1.000. Já são 3.000. Já são 3.000. Aí o que acontece, irmãos? O ideal seria que os filhos do missionário pudessem ter um cuidado de saúde, um cuidado escolar. É claro que muitas vezes isso ficaria extremamente pesado para a igreja local e ela não daria conta, mas o ideal seria esse. O ideal seria esse. Aí o que ocorre? O missionário vai fazendo um orçamento bem organizado, bem feito, assim como se ele estivesse trabalhando e cuidando da família dele, da cidade dele. Porque senão, irmãos, os recursos vão se esvair e ele vai ficar ligando todo mês na igreja, na base: olha, a ajuda não dá, olha, o salário não dá, olha, o sustento não é o suficiente. Então, a boa administração é extremamente necessária. Outra coisa aqui, por exemplo, o missionário vai ajudar a igreja local, vai ajudar as pessoas ali. E nesse sentido, irmãos, o ideal é que a igreja que está enviando esse missionário especifique: olha, fulano, você está recebendo X, que é do cuidado da sua família. Você está recebendo X para o trabalho do Natal missionário. Você está recebendo X para a construção da salinha das crianças. Dessa forma. E aí o missionário tem que ser honesto e íntegro de aplicar os recursos naquilo que o recurso foi enviado. Olha só, mandaram X aqui
para comprar brinquedo para as crianças, mas sobrou, eu vou usar para aquilo. Só deve ser feito isso com aviso prévio da base que enviou o recurso e autorização. Por que, irmãos? Porque isso demonstra idoneidade, caráter da parte do missionário. Outra coisa, gerência familiar. O missionário tem que conseguir separar o tempo de qualidade para esposa e filhos. Não, irmão, é só fazer a obra, então tem que ser solteiro ou solteiro, igual Paulo falou, para ficar 100% só na obra. Outro ponto, a organização da vida pessoal, preocupar-se nos cuidados pessoais, a gente já comentou, emocional, físico, mental. Outra coisa que o missionário precisa, e é obrigação dele, manter o vínculo com a igreja local. Se um dia Deus enviar algum de nós já estamos sabendo disso, irmãos. Prestar relatório do que está sendo feito, através de fotos, vídeos, e-mails. Hoje tem o WhatsApp que facilitou muito. A cada um mês, 2 meses, olha, esse mês a gente fez isso, os cultos foram assim, a gente fez um trabalho assim, um evento especial assim. Deve-se prestar esse relatório. Por quê? Porque o missionário, a igreja ali não é dele, ele está ali por um tempo. Pode chegar o tempo dele voltar para a base e outro missionário ser enviado, e o próximo missionário precisa saber o que está acontecendo, sim ou não? Já imaginou você chegar no campo missionário que não tem relatório de nada? Irmãos, Deus nos livre. Terrível, terrível. Outra coisa, ser submisso ao ministério, à igreja que o enviou. O livro coloca, muitos missionários fazem isso. Chega lá, começa o trabalho, a igreja está bancando ele. A hora que o trabalho fica bom, o camarada rompe com a igreja local e abre um trabalho próprio. É uma falta de integridade, de gratidão com a igreja que o manteve, muito exagerada, muito terrível. Mas acontece muito. Trabalhar junto com a igreja local também, dentro disso que nós estamos falando, manter as comunicações, buscar aperfeiçoamento, e aí volta para a obrigação do missionário lá no campo, as atividades. Irmãos, eu achei isso aqui extraordinário, fiquei assim surpreso com a quantidade de coisa que o missionário pode fazer. Olha só, ele pode desenvolver projetos missionários e sociais, interagindo com outros missionários, infiltrando-se na comunidade, prestando serviços sociais, estabelecer pontos de trabalhos evangelísticos. Não precisa começar abrindo igrejas, pode começar com o culto nas casas dos novos crentes, pequenos trabalhos, que podem virar um ponto de pregação, futuramente podem virar uma congregação. Outra coisa, irmãos, achei isso aqui extraordinário, preparar obreiros locais. Por quê? Olha só, é muito mais fácil um indígena cristão ganhar outro indígena para Jesus do que a gente. Então, às vezes, o missionário é enviado não é para fazer a grande obra missionária naquele lugar, mas é para ganhar 5, 10 pessoas que são dali, e aquele grupo ali é que vai estabelecer uma igreja forte para ganhar todo aquele grupo para Jesus. Isso acontece muito. Outra coisa que eu vi aqui, irmãos, que é top, que acontece, pode acontecer comigo e com você, é estabelecer missionários no sentido educacional. As igrejas preparam obreiros fortemente instruídos na palavra, que vão para lugares como professores, para formar outros professores, teólogos, ensinadores. E esses irmãos agora que estão ali munidos de grande capacidade na palavra, eles serão os
missionários naquele lugar. Percebe que tem campo missionário para todo tipo de área, para todo tipo de pessoa. Ah não, irmão, eu acho que eu nunca vou ser missionário, Deus só me chamou como um ensinador, como um professor de escola bíblica. Exato, mas Deus pode fazer uma chamada para você voltada a essa área. Você ir para um lugar, ensinar outras pessoas, formar outros professores e vir embora, e aqueles professores serem os lançadores de rede lá, os ganhadores de alma lá. Irmão, se houver uma chamada de Deus, pode ter certeza de uma coisa, viu? Área para trabalhar e para ganhar alma é o que não vai faltar. É o que não falta. Outra coisa, projetos sociais, irmãos. Projetos sociais que podem ser feitos em todas as áreas. Aqui coloca no âmbito educacional, alfabetização. Irmãos, a alfabetização é uma das formas mais fáceis de conseguir entrar no grupo e ganhar almas, porque o missionário vai usar a Bíblia, vai ensinar crianças, jovens, adultos a ler e a escrever com a Bíblia. Eu conheci uma irmã em um trabalho que nós dirigimos, que era um trabalho bem missionário, que fez isso com um irmão. Ele é um obreiro hoje. Ela ensinou ele a ler e a escrever com a Bíblia, e o irmão firmou na fé e virou um obreiro abençoado. É uma porta. Profissionais da área da saúde podem usar isso para os trabalhos missionários. Ajudas comunitárias, por exemplo, irmãos, catástrofes que acontecem em países, em cidades, igual teve no litoral norte aqui do Brasil, agora recentemente. Pode ser feito ações nesses lugares. E aí tem vários outros campos, através da música, através da tecnologia, através de parcerias com instituições filantrópicas, instituições de caridade, cursos profissionalizantes. O missionário ele pode entrar em um lugar, em um povo, com todos esses métodos. Depois tem uma lista aí, com 17 opções. O missionário ele pode usar filmes. Isso aqui é muito usado nos Estados Unidos, irmãos. As igrejas promovem filmes. Pode ver que os filmes evangélicos bons que tem, a maioria é americano, né? Transmite esses filmes e convidam pessoas não crentes para assisti-los, que são de cunho evangelístico. Folhetos, isso a gente faz muito no Brasil. Visita de porta em porta, cruzadas evangelísticas, meio de comunicação, hoje o principal é a internet, atividades ao ar livre, trabalho em escolas, trabalho em hospitais, orfanatos, creches, presídios e assim por diante, feiras e bazares, transporte coletivo, outdoor, distribuição de Bíblia, que a Portas Abertas fez muito, e eu comentei com vocês, aquele trabalho dos Gideões missionários, que distribui aquele Novo Testamento, é um trabalho missionário, irmãos. Muita gente tem o primeiro contato com a Bíblia daquela forma. Irmão Micael, eu queria fazer missões, não sei, não tenho em mente um lugar. Faça contato com aquele pessoal dos Gideões missionários, que não é o congresso dos Gideões lá em Camboriú, não é. É uma instituição que distribui o Novo Testamento. Você pode entrar no site, fazer contato com eles, participar desse grupo, também é muito legal. Estudos nos lares, reuniões sociais, trabalhos com mobilidade, como montar tendas, distribuir folhetos no farol, veículos, etc. Através dos esportes e através de reuniões, por exemplo, de negócios. O cristão, nós, e aqui eu encerro com esse cunho aplicativo, nós temos todas essas áreas para fazermos missões. Então a verdade, irmão Serginho disse aí, é só nós querermos. Bom, Micael, para alguns casos eu preciso de uma chamada específica? Sim, em alguns casos sim.
Mas para outros casos, basta o nosso desejo de querer alcançar almas para Cristo. Amém? Que Deus nos ajude nessa obra, que Deus inflame o nosso coração em nome de Jesus. Amém.